Olá, meu querido líder de saúde, parabéns a você por ter aceito o desafio de conscientizar a igreja, motivar a igreja a buscar temperança, buscar qualidade de vida. Obrigado, em nome de Jesus, por você estar batalhando. Você é um guerreiro, pode ter certeza disso, você é um guerreiro. Nesta tarde nós temos aqui alguns minutos para a gente conversar um pouquinho a respeito de alguns eventos históricos e, de maneira especial, o propósito da mensagem de saúde na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós precisamos, de fato, relembrar algumas coisas. A palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 4, nos conta o momento em que Jesus Cristo entrou na sinagoga, num sábado, e eles lhe deram o livro, a palavra, para que ele lesse. E ali no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, ele fez uma leitura, iniciando o seu ministério, revelando-se como o Messias, que é o texto base do ministério Vida e Saúde. O que diz a palavra? Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele terminou de fazer essa leitura e se sentou. Assim, ele introduziu o seu ministério, abordando a totalidade da sua missão. Missão esta que um dia ele delegou para mim e para você. Por isso eu quero lhe dizer parabéns por aceitar esta missão. Assim como o Pai enviou a Jesus, ele envia você. Hoje nós temos que resgatar alguns caminhos esquecidos. Algumas coisas que talvez para você não sejam esquecidos, mas desconhecidos. Caminhos esquecidos para alguns, desconhecidos para outros. Eu quero apresentar para vocês aqui um pouquinho do contexto. Vou pedir para a técnica colocar aqui para nós. Opa, já está aqui. Muito bem. Nós temos que ver um pouquinho do contexto quando foi dado a mensagem, a advertência, a orientação sobre saúde para a nossa igreja. Para vocês terem uma ideia, aqui é apenas uma ilustração do nosso, então, presidente. Olha só o que ele diz. Presidente J.N. Loughborough. Ele era presidente da Igreja Adventista e, lógico, não é a foto dele que está ali, mas olha o que ele diz. Eu amava comer porco frito no desjejum. Bife no almoço. Bife no almoço. E carne cozida no jantar. Esta era a realidade do nosso presidente naquele tempo. Talvez você que está aí sentado, olha, o pastor já vai começar a falar de carne já de cara. Não, eu só quero que você entenda qual era a realidade do nosso povo. Então o cara começava comendo porco frito de manhã e ia até de noite comendo carne o dia inteiro. Agora olha só esse outro teólogo, primeiro missionário da nossa igreja, o pastor John Andrews, é onde tem hoje a nossa universidade. Andrews é com o nome dele. Olha só o que ele escreveu, o que ele contou a respeito da sua experiência. Ele disse assim: entrei no ministério aos 21 anos de idade, eu não praticava uma boa saúde e por isso, em menos de 5 anos, eu estava prostrado, minha voz estava destruída e eu achava que seria permanentemente. Minha visão estava, o que diz lá? Consideravelmente prejudicada. Não tinha descanso nem de dia, não tinha descanso nem de noite, não conseguia dormir. Este foi o nosso primeiro missionário da Igreja Adventista. Para vocês terem uma ideia, queridos, naquele tempo,
quando a gente fala sobre medicina, olha só como é que funcionava. Aqui, os médicos que eram considerados bons, eles receitavam tabaco. É isso mesmo, receitavam tabaco. Era muito comum eles sangrarem os seus pacientes e muitos morriam ao serem sangrados como uma forma, né, de terapia. E eles também, olha só, um bom médico era considerado bom quando conseguia amputar uma perna em menos de 40 segundos. Já pensou? Então, esta era a realidade, esse era o contexto da medicina, estes eram os hábitos de saúde das pessoas, da maior parte das pessoas. Alguns chegam a dizer, queridos, que no ano ali, 1830, nos Estados Unidos, que muitos e muitos americanos nunca tomaram banho. Essa era a realidade. Tem mais, olha só. Olha só. Frutas e vegetais eram considerados venenosos. Eles achavam que a cólera tinha sido a causadora, ou melhor, a cólera tinha sido causada por comerem frutas. Olha só, era proibido vender frutas em Nova York. Só para você entender o contexto. Então, assim, o pessoal pensava que frutas, verduras eram veneno. O pessoal não tomava banho. Alguém foi visto comendo frutas e o pessoal achou assim, está tentando se matar. Esse era o contexto. E diante desse caos que era a saúde, muitos começaram então a se voltar para tratamentos naturais, buscar alternativas. E nesse contexto, Deus, Ele nos dá presentes em forma de conhecimento, informação, revelação, através do ministério profético de Ellen White. Ela teve 4 visões a respeito de saúde. A primeira delas aconteceu em 1842. Esta primeira visão ela recebeu a revelação sobre efeitos maléficos do tabaco, chá e café. Na segunda visão, ela percebeu que haveriam consequências escatológicas para aqueles que recusassem, em outras palavras, aqueles que se recusassem a tomar algumas atitudes, a fazer algumas mudanças, especialmente no que diz respeito ao tabaco, e isso teria consequências na sua salvação eterna. O que mais? Nessa primeira visão, os membros, eles, ao receberem essa informação, né, a igreja então começou a orientar os membros de que o tabaco não era bom, de que era prejudicial, e durante um período de tempo ele ainda era tolerado, até que em 1855 a igreja passou a disciplinar os membros que permanecessem, que insistissem em usar o tabaco. Perceba que as coisas foram acontecendo gradativamente. Durante muitos anos, as práticas intemperantes fizeram parte da nossa igreja e, inclusive, da liderança. Mas Deus estava nos orientando. E então, a segunda visão aconteceu em 1854. O conteúdo dessa visão, de forma resumida, foi contra o adultério, a falta de pureza do corpo, controle do nosso apetite, profanação, negligência na educação dos filhos e também casamentos não recomendados. E sabe, talvez você esteja olhando isso daqui e perceba que a ideia de saúde, ela se amplia. Saúde não é só alimentação, saúde não é só exercício físico, muitas outras coisas têm um impacto na nossa vida. E aqui a gente vê mais alguns conceitos, né? O nosso relacionamento com o sexo oposto, com a esposa, né? O controle, profanação, a educação dos filhos tem a ver com saúde. Na terceira visão que Deus deu a Ellen White, em 1863, essa visão durou 45 minutos. E esta visão foi, quem sabe, uma das mais completas que ela recebeu. E aqui a gente percebe alguns tópicos que Deus, então, nos deu como repreensão, como orientação. O primeiro deles, cuidar da saúde como um dever
religioso, não é alguma coisa que a gente pode deixar em segundo plano. Cuidar da saúde é um dever religioso. Doenças são resultado da transgressão das leis de Deus, as leis de saúde. Intemperança, veja, Deus começa a mostrar o que é intemperança e para aquele contexto o que foi mais importante alertar? Bebida forte, tabaco, alimentação muito condimentada, excesso de trabalho e indulgência a paixões. Veja, Deus começando a orientar o seu povo a tomar decisões e mudar os seus hábitos. Também foi orientado sobre a dieta vegetariana como sendo a dieta ideal. A formação de hábitos de saúde, não comer entre as refeições, não comer demais. E assim, nós temos aqui um pouquinho do conteúdo que foi dessa terceira visão. Mas tem mais. Veja que ela foi bem ampla, foi bem completa. Deus orienta sobre o cuidado com a saúde mental, também sobre os remédios naturais. Nós os conhecemos como os 8 remédios naturais. Nós temos ali água, ar, luz solar, exercício, descanso, abstinência. Esses foram os primeiros, não estão os 8 aqui. Esses foram os primeiros que foram apresentados para Ellen White. Também Deus falou sobre higiene pessoal. Olha, construção da casa, ser um lugar elevado, um lugar bem ventilado, tudo isso faz parte de uma boa saúde. Saúde não é só alimentação, saúde não é só exercício físico, tem muitas coisas que envolvem a nossa saúde. E o dever do cristão de partilhar os princípios de saúde. Esse foi o conteúdo da terceira visão que Deus concedeu a Ellen White. Então vem uma quarta visão. Esta quarta visão aconteceu em 1865 e ela foi a visão que deu base para que a igreja iniciasse suas instituições de saúde. A igreja precisava multiplicar o número de pessoas com conhecimentos sobre a obra médico-missionária para melhorar a saúde das pessoas. Imagina como viviam aqueles naquele tempo. E assim, a igreja deu seus primeiros passos. E ali alguns entusiastas começaram a trabalhar nas primeiras instituições de saúde. Uma delas é o sanatório de Battle Creek, e depois que perdeu-se o sanatório de Battle Creek, a igreja adventista perdeu, nós tivemos então a bênção que até hoje uma referência, que é o hospital, a universidade em Loma Linda. Então, Deus gradativamente começou a orientar o seu povo através de visões, e então vem as instituições de saúde. Como eu falei para vocês sobre Battle Creek, um médico expoente, que com certeza você já ouviu falar o nome dele, se não na igreja, lá no mercado, quando você passa, você deve ver o nome dele, Kellogg. Esse homem chamado Harvey Kellogg foi um médico, ele era um apaixonado por saúde, ele foi o organizador da Sociedade Americana de Saúde e Temperança. Ele era uma pessoa muito importante naquele tempo, ajudou muito a igreja a expandir a área de saúde. Agora, ele formou escolas de saúde e, posteriormente, então, o sanatório. A importância de formarmos escolas de saúde começou lá naquele tempo. Quantos anos a igreja tem desenvolvido isso? Mas a gente tem que ser sincero. Como o título da palestra ou dessa aula, Caminhos Esquecidos. Você tem uma escola de saúde na sua igreja? Você tem um meio de orientação das pessoas em relação à saúde na sua igreja? Por isso, caminhos esquecidos, porque tem práticas que nós, como igreja, precisamos retomar, precisamos fortalecer, precisamos levar mais a sério. Kellogg, ele levava muito a sério a saúde. Tanto é que ele levava mais a sério a saúde do que a espiritualidade. Para ele, o evangelho era a saúde. Para ele, a salvação era mediante a saúde. E não através da palavra. Ele começou a ter dificuldades teológicas
começou a ter dificuldades administrativas, porque a ênfase dele, a compreensão dele começou a destoar da compreensão da igreja. Infelizmente, ele saiu da igreja, deixou a igreja, e foi nesse contexto que perdemos o sanatório em Battle Creek. Diante disso, queridos, percebam que a importância doutrinária da saúde, ela é algo que precisa ser compreendido. Não adianta apenas praticarmos a saúde. Nós temos que entender qual é a conexão entre a saúde e a Bíblia e as nossas doutrinas. Elas precisam andar juntas. Então, é importante que você, ao pensar sobre saúde, que você entenda qual é a conexão da saúde com a Bíblia, com a pregação, com a volta de Jesus, com o grupo de doutrinas adventistas. Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, nós temos ali um verso muito conhecido. Ele está no final ali da descrição da mensagem dos três anjos, né, das 3 mensagens angélicas, e é um texto muito conhecido para você, adventista. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Mas o que é que isso tem a ver com saúde? Veja, esse texto fala a respeito dos mandamentos de Deus. Ellen White, ao falar a respeito de saúde, da importância da saúde, ela escreveu o seguinte: como princípio fundamental de toda educação, deve-se ensinar à juventude que as leis da natureza são as leis de Deus. As leis da natureza são as leis de Deus, verdadeiramente tão divinas quanto os preceitos do Decálogo. Está percebendo que ela faz uma conexão entre as leis naturais, da saúde, e o Decálogo? Ela une, coloca em igualdade a nossa observância das leis de saúde, assim como as leis do Decálogo. Quanto às leis que governam o nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, cada músculo ou fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente dessas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Então você percebe aqui que a questão da saúde é tão importante, violar princípios de saúde, leis de saúde, é tão importante, tão sério quanto violar as leis do Decálogo, os 10 mandamentos. Por quê? Por que é tão sério assim? Veja, a nossa identidade, queridos, a nossa identidade está nas 3 mensagens angélicas. E Deus está dizendo o seguinte, que as leis da saúde, elas precisam fazer parte também da nossa identidade. Da mesma forma que a gente tem que pregar hoje, que a nossa verdade presente é falar: temam a Deus, dá-lhe glória, chegou a hora do juízo, não é assim? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o Criador. Lembram? As 3 mensagens angélicas. Assim como nós temos isto como verdade presente, as leis de saúde também fazem parte da verdade presente, que precisa ser obedecida por nós e pregada na igreja e para aqueles que não conhecem. Faz parte, portanto, do nosso DNA, da nossa identidade, porque isso tem uma influência direta na nossa santificação, na nossa salvação, no nosso preparo para o céu. Ela diz em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 347, os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o sistema nervoso do corpo, são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com o homem e afetam sua vida íntima. Qualquer distúrbio na circulação da corrente elétrica do sistema nervoso
diminui a resistência das forças vitais e o resultado é o amortecer da sensibilidade mental. Resumidamente, se a tua saúde não está boa, isso compromete a sua sensibilidade e a sua comunicação com o céu, a sua compreensão daquilo que Deus está te dizendo através do Espírito Santo. Mas tem mais uma para você. Quando o intelecto é anuviado devido à sua condição de saúde, os poderes morais são enfraquecidos e o pecado não parecerá pecaminoso. Aos poucos o pecado deixa de parecer grave, estão entendendo? Os mais nobres, grandiosos e gloriosos temas da palavra de Deus parecerão fábulas, sem sentido, ou seja, uma pessoa que está com o intelecto anuviado, ela não vai levar tão a sério os grandes temas da palavra de Deus. Ou seja, existe um grande prejuízo para aqueles que não estão cuidando da sua saúde, para que tenham uma comunhão com Deus. Isso vai ser prejudicado. Veja, ela continua dizendo, Satanás poderá então facilmente retirar a boa semente que foi semeada no coração. Ou seja, facilmente ele consegue desligar a pessoa, distrair a pessoa e ele consegue tirar a semente que foi semeada. Ou seja, grandes sermões, grandes conteúdos que poderiam mudar a sua vida, mas devido à sua saúde não estar boa, não estar equilibrada, você pode simplesmente não levar a sério esse conteúdo. Satanás desvia o nosso foco. É desta maneira que o egoísmo e indulgências destruidoras da saúde estão a neutralizar a influência da mensagem que tem por objetivo preparar um povo para o grande dia de Deus. Ou seja, o inimigo tem tentado neutralizar o poder da mensagem para preparar você, eu, nossa igreja, nossa comunidade para o encontro com Jesus. Portanto, é a saúde, através da saúde, que Deus se comunica conosco. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, para que consigamos ter a melhor comunicação com Deus, melhor compreensão a respeito da vontade de Deus, sensibilidade à sua direção. Existe um impacto na sua santificação, querido. Veja só esse outro texto. A luz dada por Deus sobre a reforma de saúde é para a nossa salvação e a salvação do mundo. Homens e mulheres deveriam ser informados sobre o corpo humano, preparado por nosso Criador como seu lugar de habitação e sobre o qual Ele deseja que nós sejamos seus mordomos fiéis. Tem tudo a ver com a minha salvação e com a tua salvação. Então vejam, o contexto que estava a nossa igreja, o contexto que estava a sociedade, Deus então ele começa a dar visões para Ellen White, orientações a respeito da saúde. O povo estuda, percebe qual é a melhor maneira de cuidar da saúde. Mas não é só isso. Deus ele conecta a saúde com a espiritualidade, com a nossa comunhão. E aí a gente começa a perceber quão sério é o assunto da saúde, a reforma da saúde. Quem sabe você conheça alguém, talvez você precise ajustar alguma coisa em relação às suas práticas, os seus hábitos, para que você tenha uma vida, uma comunhão com Deus mais íntima, você tenha maior sensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas vamos adiante. Além de uma conexão entre a mensagem de saúde e a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, a mensagem de saúde ela vem para romper com um paradigma pagão que permeia a nossa sociedade, especialmente na América do Sul. Ou seja, a mensagem de saúde ela vem para romper um paradigma pagão que imperceptivelmente faz parte do nosso dia a dia. Vocês querem ver? Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele veio rapidamente para restaurá-los. Restaurá-los em todos os sentidos. No sentido ambiental, espiritual, mental, físico e social. Porque em todos esses aspectos houve queda. A partir do pecado,
todos estes aspectos começaram a sofrer as consequências do pecado. Portanto, a saúde, a mensagem da saúde tem como objetivo, a mensagem do Evangelho tem como objetivo restaurar todas essas coisas. E quando Jesus Cristo voltar, o aspecto ambiental vai ser restaurado, vai haver o quê? Novo céu, nova terra, o aspecto social, físico, mental, espiritual, tudo vai ser renovado. E esta é a nossa missão hoje como igreja, é restaurar. Agora vejam, nós temos que restaurar todos esses aspectos, não só um, todos eles. É a nossa responsabilidade. Mas como é que é o pensamento hoje em dia? E não só hoje, mas há muito tempo. O pensamento que permeia a nossa sociedade é um pensamento platônico ou dualista. É o pensamento de que alma e corpo são coisas separadas. A alma consegue viver fora do corpo. Então se separa a alma do corpo. Olha só o que Ellen White disse ali no livro Grande Conflito, na página 66, que esta doutrina, a doutrina da imortalidade ou da alma, foi uma das falsidades que Roma tomou emprestados do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. Tá. Aí você está aí sentado pensando assim, o que é que isso tem a ver com saúde? O que é que essa compreensão teológica tem a ver com a minha prática de vida, os meus hábitos, o meu paradigma de vida? Vejam, quando você pensa que alma, que é a questão espiritual, está separada do corpo, que é a questão material, você começa a pensar que uma coisa é o espiritual, outra coisa é o aspecto físico. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então existem pessoas que acham assim, não, se eu orar, se eu buscar o espiritual, tá tudo certo, eu não tenho que me preocupar com a parte física. O que importa é eu salvar a alma. O que importa é eu estar em oração. O que importa é isso, mas não se preocupa e não cuida em absolutamente nada do aspecto físico. E se você parar para pensar, esta filosofia, ela permeia a nossa sociedade como um todo. A gente começa a dizer que uma coisa é espiritual e outra coisa não é espiritual. Você que é líder de igreja, você, quem sabe você lembra de uma reunião que foi realizada, mas para ser considerada espiritual, alguém teve que pregar. Alguém teve que fazer uma meditação para ser considerada uma reunião espiritual. Você está percebendo como a gente separa as coisas? Ou seja, se você estiver com um grupo de irmãos, fazendo uma refeição, conversando, brincando, se relacionando, isso não é espiritual. Só é espiritual quando? Quando existe um culto, quando existe uma oração. Vocês estão percebendo como a nossa mente ela começa a ser compartimentalizada. E isso é espiritual. Aquilo não é espiritual. E assim nós dividimos o ser humano em compartimentos, em caixinhas. E a gente acha que cuidando desse, já é bom o suficiente. Mas nós precisamos cuidar do ser humano como um todo, de forma holística. Nós temos que restaurar todos os sentidos, espiritual, social, mental, ambiental e físico. O objetivo do Ministério de Saúde é atuar em todas estas áreas. Por isso, meu querido líder de saúde, aproxima-se o sábado de saúde logo mais no mês de abril. Do que você vai falar? Do que se fala na sua igreja nos últimos anos? É só de comida? É só comida que fala na sua igreja? O que pode comer e o que não pode comer? E as outras áreas? O que nós vamos falar na nossa igreja? Será que a gente conseguiria fazer algo um pouco mais amplo que trabalhasse o ser humano como um todo, todas as áreas do sofrimento humano? Quem sabe, seja criativo, saia um pouquinho fora da caixinha
Fale de alimentação também, mas fale de exercício, fale sobre o cuidado com a mente, fale sobre o trabalho, fale sobre a família. Deus quer que a gente cuide das pessoas, da saúde das pessoas de forma integral. Veja, isso tem uma repercussão eclesiológica, essa compreensão compartimentalizada, o que é santo, o que não é santo, o que é espiritual, o que não é espiritual, tem uma repercussão na maneira com que nós praticamos igreja, nas coisas que você faz como líder aí na sua igreja. Vejam só, quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, os sacerdotes queriam logo que se desvencilhar daquilo, eles queriam porque estava começando a Páscoa, lembram disso? Então, quando eles chegam para fazer os sacrifícios, o que aconteceu? Houve um terremoto, Jesus morreu, o véu no templo se rasgou de cima embaixo, o cordeiro escapou, porque não haveria mais o quê? Separação e não haveria mais templo aqui na terra. Não haveria mais templo aqui na terra. Onde é que tem templo? Tem templo apenas onde? Lá no céu. O santuário celestial. Na terra não tem mais, desde que Jesus Cristo morreu. Não existe mais separação. E não existe mais santuário aqui nesta terra. Ou seja, não havendo separação, todos os lugares aqui nesta terra, todos eles, são lugares que podem ser buscados para adorar a Deus. Não havia um lugar específico mais. Todos os lugares, eles são um lugar onde nos reunimos, 2 ou 3, não é assim? Ali eu estarei. Veja, o que diz o texto? Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente brinca, quando a gente trabalha, não existe uma compartimentalização. Isso é espiritual, aquilo não é. Todos os momentos. Mas por que eu estou falando sobre isso, queridos? Você vai entender daqui a pouquinho. Olha só. Por não ter mais o templo, que o véu se rasgou, a igreja agora compreendeu que precisava continuar estudando a Bíblia, continuar em comunhão. Você tem a igreja primitiva, né, no livro de Atos, no Novo Testamento. Eles começaram agora a se reunir nas sinagogas. E o que acontecia nas sinagogas? Vamos ver o que acontecia nas sinagogas? Veja isso daqui. Eu espero que você não vá rasgar as vestes aí, não vai se escandalizar, mas esse era o formato da igreja no primeiro século. Olha só, o que eles faziam? A igreja, eles louvavam a Deus, tá? Essa igreja aqui do meio, ó. Eles louvavam a Deus. O prédio da igreja, o lugar da igreja, era usado como hospedagem de pessoas. Pessoas que estavam viajando ficavam hospedadas na igreja. Que mais? Ali funcionava um lugar para dar testemunhos, um lugar para reunir a comunidade. Ali eles se reuniam para conversar, para tratar dos assuntos daquele bairro, daquela vila. Era na sinagoga que eles faziam isso. Era como se fosse um centro comunitário. O que mais? Ali eles comiam nas dependências da sinagoga. Este é o nosso referencial para a nossa estrutura física. O que mais que eles faziam? Olha só, a sinagoga funcionava como tabelionato. O pessoal ia fazer alguns negócios, eles tinham que assinar alguma coisa, era lá na sinagoga que eles iam. Era um lugar agora aberto para não-judeus, aberto para as mulheres. Era um lugar de pregação e um lugar de ensino. Olha só que especial. Ou seja, não tinha mais templo, agora tinha o quê? Sinagogas. E com o passar do tempo, a igreja, ela colocou ainda mais o batistério e também a Santa Ceia. Isso aqui foi até o 4º século depois de Cristo. Por que isso aqui é importante, querido? Porque você, como líder de saúde, precisa entender que as dependências da igreja
são lugar para você fazer muitas atividades, é o lugar para você atender as necessidades das pessoas. Nós não podemos pensar que a igreja é um lugar que só serve para fazer culto e não pode fazer mais nada. As dependências da igreja são tão santas quanto a praça, se você for fazer a feira de saúde na praça, quanto o pátio da escola, se você for fazer lá. Onde nós estivermos, não existe mais separação, não existe essa ideia de que isso é santo e isso não é santo. Todos os lugares, tudo que a gente faz, quer comais, quer bebais, não importa, façam tudo, qualquer lugar, nós podemos glorificar a Deus. O tempo foi passando, o que aconteceu? Roma começou a destruir essa noção. Roma supostamente se converteu, e então aos poucos começou a mudar a isso. A igreja voltou a ser templo, o pastor virou sacerdote, o púlpito virou altar e o culto virou missa. E aos poucos a compreensão livre de atuação nas dependências da igreja acabou agora sendo minada. E a morte da noção de igreja como espaço de culto, relacionamento e serviço. E foi desde então que o povo começou a compreender o quê? Não, a igreja só serve para uma atividade. E aí eu te pergunto, quantas horas por semana nós usamos a igreja? E tem espaços na igreja que são sagrados, não pode fazer mais nada ali dentro. E você está, às vezes, tendo dificuldades para você organizar uma feira de saúde, por quê? Porque não se pode usar esse espaço, porque esse espaço é sagrado. Queridos, tudo deve ser feito para a honra e glória do nosso Senhor. Não permita que essa visão comprometa o seu trabalho, a sua atuação. A Igreja Adventista é um movimento que veio para romper esse paradigma romano de igreja. Ela veio para nos dar uma visão integral do ser humano. Nós temos que atuar no ser humano como um todo. A noção de que o ministério e suas estruturas existem para a adoração, relacionamento e serviço. Todas as suas estruturas. Não é só aqui e não é só ali. Nós temos aqui algumas imagens de as igrejas como é que era no passado. E hoje, como elas foram atualizando, mas o foco é o mesmo. Servir pessoas, ajudar pessoas. Existem 3 modelos, nós estamos indo para a parte final dessa aula, 3 modelos de envolvimento com a comunidade. Veja, a gente falou um pouquinho sobre história, mas eu quero que você entenda o propósito. O propósito é a gente entender teologicamente, o propósito é a gente entender que existe algo em relação à nossa saúde, à nossa espiritualidade, mas você também precisa entender qual é o seu propósito. Você tem que atender a sua comunidade. Você não pode falar de saúde só dentro da sua igreja. Você tem que falar lá fora. A saúde tem uma missão a cumprir. Ellen White disse, no sentido mais verdadeiro, saúde e salvação são uma coisa só. Ambos são obtidos não através do conhecimento da lei, seja lei de saúde ou lei moral, mas sim através do poder redentor e restaurador de Deus. 3 modelos. O primeiro, Kellogg. Kellogg começou a investir nas pessoas, ele queria ajudar as pessoas, mas ele escondia a identidade adventista. Você que faz parte de um clube de saúde, talvez, anda de bicicleta, faz corrida, mas você não fala quem você é, você não fala de que igreja que você é. Não adianta a gente viver escondendo, com medo. Saúde e espiritualidade são uma coisa só. O Kellogg escondia isso. Para ele o mais importante era a saúde. A mensagem de saúde era o evangelho para ele. E não tinha mais nada, não existia graça, não, era saúde. Você conhece alguém que só fala de saúde, 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 só prega saúde, não prega Jesus, não faz conexão com Jesus, com graça, com perdão? Veja, não era intencional em levar pessoas a Cristo, só trabalhava com os mais pobres e era um modelo muito caro, era um modelo assistencialista. O próximo modelo foi o modelo de Stephen Haskell. Ele fazia uma aliança da saúde com o evangelho. Era um ministério autossustentável, ou seja, não ficava esgotando os recursos da igreja. Era um ministério autossustentável, tinha uma escola missionária, cobrava por alguns serviços, sim, para que tivesse recursos,
treinava os membros para o trabalho, pedia espaços publicitários gratuitos nos jornais. Veja as iniciativas que já se tomava. Era um modelo que se pagava. E mais um modelo para você, modelo de John Tyndall e John Corliss. Esse modelo aqui, os pioneiros no evangelismo usavam a saúde como base de tudo. A mensagem da saúde era um braço que conduzia o evangelho. Aonde o pessoal ia fazer evangelismo, a saúde estava junto. Veja, a saúde não acontecia uma vez por ano. Tinha evangelismo? Estava lá a saúde. Não importava o que estavam fazendo, a saúde era um braço do evangelho. Valorizava a unidade de toda a equipe, treinava cuidadosamente e pedia que sua equipe estudasse os métodos de Cristo. Tinha a mesma ousadia de pedir espaços publicitários, preparava bem as igrejas adventistas para receber as visitas dos novos batizados. Ou seja, era uma coisa só. E esse modelo rendia dinheiro para ser investido na missão. Talvez você esteja buscando um modelo de trabalho como líder de saúde. E aqui, Ellen White, quando... Opa, eu estou voltando aqui, peraí. Ellen White, falando a respeito da saúde, quero deixar você com essas citações aqui. Desejo dizer-vos que em breve, nenhuma obra, em breve, é dos nossos dias para frente, queridos. Nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Vai chegar um momento que a gente não vai poder mais pregar. Como é que a gente vai testemunhar? Através do ministério, vida e saúde. É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. E olha essa terceira aqui, ó. Nas grandes cidades, nossa cidade é a maior que tem, São Paulo é a maior que tem. Nas grandes cidades há certas classes de pessoas que não podem ser alcançadas pelas reuniões públicas. Os centros holísticos, ou seja, que cuidam da saúde da pessoa de uma forma integral, total, de ministério, têm por objetivo conectar as igrejas às necessidades da comunidade. A sua igreja precisa ser um centro de influência para alcançar as pessoas que talvez não seriam alcançadas de uma outra forma. E aqui, algumas fotos, alguns exemplos práticos de lugares que estão exercendo plenamente o Ministério Vida e Saúde, através de cursos de culinária, de aulas de arte. É isso mesmo, aulas de arte. É saudável uma pessoa ter um tempinho para reunir com as pessoas, para conversar, para colocar os seus dons. Isso faz parte do Ministério Vida e Saúde. Doar as coisas que estão sobrando na sua casa. Essa daqui foi uma iniciativa lá de Curitiba, que o pessoal faz a arte, artesanato, e depois eles vão vender. Isso faz bem para a saúde também. Não é só falar de comida, não é só fazer exercício, existe um leque muito grande de atividades que podem ser feitos. Aqui mais algumas fotos, o pessoal fazendo ali alongamentos. O que pode ser feito lá na sua igreja, querido? O que pode ser feito para alcançar a sua comunidade? Aqui mais algumas fotos e eu quero terminar com isso daqui, porque isso aqui faz parte da minha história. A gente ia todo domingo para a praça. Tem uma praça perto de você? Todo domingo a gente ia para a praça. Conseguimos ali uma pessoa para trabalhar com o pessoal de mais idade, eles faziam alongamentos. Tínhamos ali também um pessoal que fazia hortas orgânicas no fundo da igreja. E aí, o que a gente fazia? Levava para a praça e ensinava as pessoas como é que faz horta orgânica no fundo da sua casa. E assim a gente conectava com o evangelho, conseguia acesso à casa das pessoas. E muitas pessoas se aproximaram da igreja e conheceram mais. Aqui tem uma festa que aconteceu, uma festa que a gente fazia todo mês. Ali as crianças vinham para brincar, ali a gente dava as hortas para as pessoas, a gente convidava para virem à igreja, a gente ofereceu ali um curso de culinária para crianças, e as crianças do nosso bairro, que não eram da nossa igreja, passaram a frequentar, fazer o curso de culinária, passaram a frequentar o coral da igreja, passaram a frequentar o clube de aventureiros, tudo interligado. Querido, aqui está um histórico e um propósito para você como líder de saúde. O objetivo era abrir a sua mente para algumas coisas. Eu espero que tenha sido útil essa aula. Que Deus abençoe muito você.
como líder de saúde na sua igreja em 2024. Um grande abraço.